Boa noite! Hoje é dia 16 de agosto de 2018. Eu sou a Luana e esse é o programa Saúde Ativa no portal Cidade Ativa Online. Sejam todos muito bem-vindos e bora começar o nosso papo. Lembra de deixar a sua pergunta e o seu comentário aí embaixo que no finalzinho a gente vai conversar sobre ele, tá bom? E hoje o nosso papo é sobre a antroposofia. A antroposofia, que é uma das bases filosóficas da naturologia e que ajuda a entender o homem em todos os seus aspectos. A gente vai conversar sobre... A gente consegue entender, então, como o homem funciona, né? Através da antroposofia, ela cobre desde a pré-encarnação do homem até todo o seu processo de desenvolvimento. Vamos entender melhor como ela é e o que ela abrange. A palavra antroposofia vem do grego e quer dizer conhecimento do ser humano. Então, antropo, homem, sofia, conhecimento. Ela foi introduzida no século XX pelo austríaco Rudolf Steiner e pode ser caracterizada como um método de conhecimento da natureza do homem e do universo que amplia o conhecimento convencional e as aplicações desse conhecimento em praticamente todas as áreas da vida humana. O que isso quer dizer? Quer dizer que a antroposofia compreende o homem em todos os aspectos. E a gente vai ver então quais são esses aspectos que caracterizam a antroposofia e por que ela é tão importante para a gente entender a saúde integral. Lembrando que saúde integral, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o bem-estar biológico, né, físico, é o bem-estar psicológico, emocional, mental, social, dos relacionamentos, natural e espiritual, que é a questão da pessoa estar conectada com o seu propósito de vida. Então, começando o primeiro aspecto que caracteriza a antroposofia, a gente vai falar da abrangência. A antroposofia cobre toda a vida humana e a natureza com métodos na pedagogia, na medicina, nas terapias diversas, na agricultura, na arquitetura, desenvolvimento organizacional e social e por aí vai. Na pedagogia, a mais conhecida é a pedagogia, o método Waldorf de ensino, que existem em vários lugares do Brasil, mas em maior número em São Paulo, né? A medicina antroposófica também, a agricultura biodinâmica, que vai estudar aí a relação dos plantios com as fases da lua, com a qualidade do solo, como então você não cansar esse solo e trabalhar em harmonia com toda a energia e os aspectos de determinada região. E assim vai também em todas as outras áreas de conhecimento convencional. Outro aspecto que caracteriza a antroposofia é o edifício conceitual. Então, a antroposofia é apresentada sob forma de conceitos que são dirigidos à capacidade de pensar e à sede do conhecimento e compreensão do ser humano. Então, ela é racional, mas ela é também bastante observacional, se é que essa palavra existe, porque ela vai observar como tudo funciona na natureza, como é a interação do homem com toda a natureza, com o universo, com todas as épocas, e aí ela tem toda essa questão de conceitualização, que é bem complexo e aqui a gente vai só dar uma pincelada. Outro aspecto importante é o espiritualismo. Então, a antroposofia compreende que o universo não é só matéria e energias densas. Ela compreende um mundo espiritual estruturado de forma complexa e em vários níveis. E também para a antroposofia, a substância física é uma condensação da substância espiritual.
da espiritual não física. Então, a gente já conversou um pouquinho sobre isso em programas anteriores, falando que o homem ele é um microcosmo do macrocosmo. E para a antroposofia, a matéria é, na verdade, energia condensada. Então, ela passou por um estágio não material para se tornar material, que é como a gente conhece o corpinho hoje, né? Então, a matéria para a antroposofia é um estado do ser espiritual. Então, ele tem um corpo, ele não é um corpo. E para ela não existe paradoxo do espírito atuar na matéria. Então, ele é a origem de tudo. Então, tudo que nós conhecemos tem essa fase espiritual que não é tátil, né? Então, dos diversos tipos de energia que nós conversamos também quando nós falamos de cromoterapia. Outro aspecto importante é o antropocentrismo, e aqui a gente entende que a antroposofia é parte da compreensão do ser humano para ele entender não só a si próprio, como a todo o universo. Então, para a antroposofia, o ser humano é o centro do conhecimento, é através dele que a gente passa a entender as coisas que aconteceram lá atrás, como elas estão hoje e para onde elas vão, certo? Outro aspecto muito importante é o de desenvolvimento de órgãos de percepção suprassensorial. Então, aqui a gente vai falar de uma percepção que vai além dos nossos sentidos, vai além da nossa visão, vai além do olfato, do paladar, do tato, mas é um além que não é um além anormal, tá? Então, a antroposofia demonstra que o mundo espiritual pode ser observado com a mesma clareza com que a gente observa o mundo físico. Então, a gente tem uma visão física, mas a gente também tem uma visão espiritual. Só que para a gente conseguir ter clareza e objetividade nessa visão espiritual, é necessário que se desenvolvam individualmente os órgãos de percepção que são latentes, que existem já em todos os seres humanos através de exercícios de meditação que são indicados individualmente. Então, vamos entender um pouco mais o que é essa percepção suprassensorial. Por exemplo, a intuição ela já é uma percepção espiritual, mas ela não é consciente e nem é autocontrolada. Então, a gente hoje, né, o homem moderno, precisa que as coisas sejam mais racionais, mais controladas, que tenham explicação de porquês. Então, por essa intuição não ser consciente e autocontrolada, o homem sente um pouco de falta desse porquê. Então, porque a gente precisa muito absorver ideias com a compreensão do pensamento, fazer observações próprias e não ter crenças e crendices. Então, não é que eu acredito que existe um mundo espiritual. Não, ele existe e essa capacidade de olhar para ele é latente, ainda está adormecida, porque exige que eu tenha um certo desenvolvimento para conseguir enxergar. E assim é com todos os seres humanos. E isso leva a gente para o próximo aspecto da antroposofia, que é justamente o desenvolvimento da consciência, da autoconsciência, da individualidade e da liberdade. Aqui, a antroposofia preconiza que essas 4 características humanas devem ser radicalmente preservadas e mesmo desenvolvidas. Então, vamos só entender que a consciência é todo ser que se move nesse planeta, né, que consegue sair de um lugar e ir para outro, tem a consciência. A autoconsciência é um princípio
da individualidade, onde você deixa de pensar em grupo, como acontece com os animais, né? Você tem uma consciência de grupo e você passa então a ter a consciência de si mesmo. Então você passa a entender que você existe independente daquele grupo e que essa sua existência te dá algumas características que são só suas. E a gente fala da individualidade. Partindo da individualidade, a gente vai chegar na questão do conhecimento do eu, de quem nós somos de fato como seres cósmicos. E a partir daí a gente então permeia a liberdade de ser quem a gente é no todo que é esse universo. Outra coisa importante, outro aspecto também é a cosmovisão aberta. Então, toda a obra do Rudolf Steiner e dos seus continuadores está publicada, ela é aberta para todo mundo. Então, a antroposofia não é, né, uma seita secreta, não é uma sociedade secreta, não é nada disso. Então, não há absolutamente nada de secreto na antroposofia. Ela é um livro aberto. Aliás, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a antroposofia, vocês podem buscar o site da Sociedade Antroposófica Brasileira. Tem tudo o que vocês quiserem saber, tem lá. Inclusive, os centros que atendem com antropocentros educacionais que atendem com a metodologia Waldorf e com todas as outras terapias. Outro aspecto é a perspectiva histórica. A antroposofia vai fornecer uma grandiosa perspectiva para a evolução da Terra e do ser humano, abrangendo todo o passado histórico e pré-histórico. Vai resgatando a continuidade histórica e mostrando como o ser humano atual é a consequência de uma linha de acontecimentos espirituais e físicos desde os primórdios. Então, ela faz uma leitura de tudo o que aconteceu no planeta espiritualmente e fisicamente falando, né, em tudo que isso abrange. Então, culturais, os termos culturais, as questões raciais, tudo aquilo pelo que a humanidade passou, nós somos resultados disso e precisamos prestar atenção para gerar novos resultados no futuro. Ela também vem com um aspecto de renovação da pesquisa científica. Então, ela indica como ampliar a pesquisa científica como é que a gente conhece, tornando ela mais humana e mais coerente com a natureza. Em outras palavras, a antroposofia vai agregar a visão integrativa à visão mecanicista da ciência, que foi nessa visão que o antigo método de tratamento e conceito de saúde foi pautado, onde a saúde era, na verdade, a ausência de doença e não um bem-estar, e não um equilíbrio mesmo com um agente patogênico, como bactérias, por exemplo. Então, hoje a gente consegue entender que as doenças podem ser causadas por questões psicológicas e não só pela presença de uma bactéria, que uma pessoa pode ter contato com as bactérias, mas não necessariamente desenvolver a doença porque emocionalmente ela está equilibrada. Então a gente hoje já consegue ter esse entendimento mais diferenciado da saúde. E aí a antroposofia vai falar também do desenvolvimento moral. E eu acho importante a gente prestar muita atenção nesse aspecto, porque é aqui que a gente entende que a antroposofia também não é uma religião, né? Ela é uma filosofia mesmo, de vida e de entendimento do homem e da humanidade. Então a antroposofia recomenda um desenvolvimento moral que deve ser feito pessoalmente, individualmente, fundamentado no conhecimento da essência do ser humano e do universo. Para ela, então, o desenvolvimento moral baseado num amor altruísta é a missão de ser
É a missão do ser humano no planeta. Então, todo mundo que nasce tem esse comprometimento de desenvolvimento pessoal baseado no amor. As atitudes morais para a antroposofia devem preservar a liberdade individual e não devem ser baseadas em imposições exteriores, de mandamentos, de dogmas e leis, né? Então, assim, ninguém pode dizer para mim o que é moral e o que é imoral. Eu preciso saber porque eu sou um ser cósmico que tem o amor dentro de mim e entendo que as pessoas têm a sua liberdade e não são piores ou melhores que ninguém por conta disso, né? Mas eu preciso entender, eu entendo que os meus valores morais, eles são irradiados do amor e do conhecimento que eu tenho, né? E em plena liberdade. Então, se eu tenho, eu entendo dentro da antroposofia que o outro também tem. Então, eu acho que esses aspectos da antroposofia fazem a gente entender melhor, então, o ser humano como um todo, né? E vamos entender, então, como é que isso vai funcionar dentro de um aspecto de saúde integrativa mesmo, de saúde integral, saúde global, como a gente vem conversando desde o nosso primeiro programa. Então, de maneira geral, para a antroposofia, o ser humano é um espírito ou um princípio inteligente, ou como vocês quiserem chamar, que nasce, né, no planeta com o intuito de se desenvolver mais em sua autoconsciência, individualidade e liberdade. E para isso, ele tem um corpo. Então, o corpo, na verdade, vai servir como veículo para que ele consiga se desenvolver na autoconsciência, na individualidade, alcançando a liberdade verdadeira do eu. E a interação do espírito com o corpo vai se dar aos pouquinhos. E o seu desenvolvimento ocorre em ciclos de 7 anos, que o Rudolf Steiner chamou de setênios. E a gente vai observar isso melhor agora nessa imagem. Bom, então, nessa imagem aí, vocês estão vendo que no eixo de baixo, a gente tem as fases divididas de 7 em 7 anos. Então, 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 e 63. Na primeira linha azul, a gente tem a curva espiritual, a curva da individualidade do eu. Na segunda linha vermelha, a gente tem o desenvolvimento psíquico. E na terceira linha verde, a gente tem o desenvolvimento biológico, que é o desenvolvimento do corpo. Então, vamos entender que quando um espírito vem num processo de encarnação, se começa o desenvolvimento biológico, então ele vai para a ascensão, e o desenvolvimento psíquico. Esse período de encarnação para a antroposofia, que é a encarnação para a antroposofia, na verdade não é só o nascimento, mas é a adequação do espírito no corpo, né, onde ele consegue entender toda a realidade material pela qual ele está passando, vai dos 7 aos 21 anos. E aqui a gente contempla então o amadurecimento biológico, e vamos lembrar que você consegue armazenar cálcio nos seus ossos até os 21 anos. Depois dos 21 anos é suplementação e você vai usando aquilo que você conseguiu armazenar. Então, quer dizer, quando você chega aos 21 anos, o seu corpo chegou ali no auge da formação, então você não tem mais nada de desenvolver. No desenvolvimento psíquico, já se começa então a compreender valores que são hereditários, começa a se viver então a influência do meio e começa-se a experimentar, a entender que você tem ali uma capacidade ou outra.
Quando a partir dos 21 anos, a gente começa então com o amadurecimento psíquico. E essa fase dos 21 aos 42 anos é uma fase de platô onde o espírito já está bem adaptado com a realidade material e a partir daí vai viver todos os obstáculos relacionados com os seus talentos, com a influência do meio, com tudo aquilo que se recebeu de educação, dos pais, da mãe, né, seja lá de quem tiver criado, obstáculos materiais, de relacionamento, conseguir fazer aquilo que veio fazer. Então é uma fase de muitos problemas onde se exige muito da parte psíquica, mental e emocional. A partir dos 42 anos, a gente vê que essa curva do desenvolvimento biológico começa a cair. Então, outra curiosidade, a partir dos 40 anos é o que a gente costuma chamar de pele madura. Não tem esse monte de creme de cosmético vendido para peles maduras? Então, a pele é considerada madura principalmente a partir dos 40 anos. E aí, quando você chega, então, nessa fase dos 42 para frente, o Rudolf Steiner diz, então, que você já passou por todo tipo de amadurecimento psíquico, então você começa a sedimentar o seu amadurecimento espiritual. Então, o corpo ele começa a definhar, ele já não produz com a mesma vitalidade que ele produzia antes, mas os conflitos de relacionamento, obstáculo material, essas dificuldades todas já são vencidas, né? E o espírito então começa a prevalecer. Então essa noção de ser um cidadão cósmico fica cada vez mais clara a partir dos 40 anos, dos 42 anos para a antroposofia. E aí, assim, essa queda do corpo e essa ascensão nesse processo de escarnação do espírito do corpo vai até que ele finalmente desencarne e morra, né? Mas é assim, o que morre na verdade é o corpo, porque para a antroposofia o espírito vai continuar a jornada vendo aquilo que ele conseguiu desenvolver e aquilo que ele não conseguiu desenvolver, indo então para uma próxima jornada. Bom, só que não dá para se passar por uma vida inteira sem nenhum tipo de conflito, sem nenhum problema. E cada uma dessas fases de desenvolvimento da individualidade, existem obstáculos a serem vencidos, então surgem para cada uma dessas idades, de 7 em 7 anos, tem algum tipo de conflito e existe algum tipo de crise que acontece. Então, tem algumas doenças que são muito comuns na infância, né? Que geralmente são doenças bastante agudas, como que tenham a ver com febre, que não acontecem, por exemplo, numa fase para um idoso, que já são doenças que são de maior desgaste, não são agudas, já são crônicas, né? E para cuidar de todas essas fases, a antroposofia oferece recursos de acompanhamento e recuperação do equilíbrio do ser. A gente vai ver algumas delas só aqui, tá? Vamos começar então com a pedagogia Waldorf, que já cuida das crianças desde pequenininhas, que ela é embasada na concepção do desenvolvimento do ser humano, que a gente acabou de ver, né, dos setênios, e que leva em conta as diferentes características das crianças e adolescentes, segundo a sua idade aproximada. Então, sabe-se que dos 0 aos 7 anos, a pessoa funciona de um jeito, dos 7 aos 14 de outro, e dos 14 a 21 são outras questões. Então, o ensino é dado de acordo com essas características. O mesmo assunto nunca é dado da mesma maneira, em idades diferentes. Então, ela principalmente incentiva a autoeducação segundo o propósito de vida de cada um. Desde a infância
através das atividades pedagógicas mais adequadas para cada idade. Por que isso é muito importante? Porque dentro da pedagogia Waldorf, o mais importante é o desenvolvimento individual, o desenvolvimento pessoal. Então, a criança ela é incentivada desde pequena a saber quem ela é, a amar quem ela é. Então, ela tem uma autoestima melhor, ela vai ter mais firmeza nas decisões dela, ela vai ter mais segurança para lidar com todas as dificuldades quando chegar naquela fase dos 21 aos 42, né? E ela vai conseguir realizar aquilo que ela veio realizar, porque ela teve o suporte que respeitou quem ela era, né? Mas quem ela era em essência, não se preocupando só com os ensinos, com o ensino racional, mas passa-se o ensino racional de uma maneira que ela vivencie aquele ensino racional no seu dia a dia. Não é que ela não vá aprender matemática, não vai aprender a ler, não vai aprender a escrever, não é nada disso. Só que a metodologia é diferente, é uma metodologia que dá segurança para a criança. E assim ela vai sendo acompanhada até por volta dos 17, 18 anos. Outro meio é a medicina antroposófica. Ela é uma ampliação da medicina convencional, já que além dos conhecimentos da medicina convencional, ela considera o homem como constituído, além da matéria, também de uma parte energética vital, outra parte emocional e um cerne espiritual individual, que é o espírito em si, que tem aquele bendito daquele propósito de vida que cada um tem o seu. Os médicos que praticam a medicina antroposófica, além da formação convencional, aquela de 8 anos, tem o registro convencional para poder atuar, mas eles têm também uma formação específica em medicina antroposófica, que pode ser feita tanto aqui no Brasil como pode ser feita no exterior. Agora, é claro que essa visão mais ampliada ela vai repercutir diretamente no tratamento que esse médico vai dar. Então, ele vai ter uma avaliação diferenciada, mas ele também vai ter um esquema de medicalização diferente. Então, vão ser medicamentos naturais obtidos dos 3 reinos da natureza, do mineral, do vegetal e do animal, que vão ser devidamente preparados e dinamizados, além de outras formas terapêuticas que a gente vai ver agorinha, como, por exemplo, a terapia artística. Nós já falamos um pouco, na verdade nós falamos bastante sobre arte-terapia num programa, né? Se você ainda não viu, corre lá no canal do YouTube. E Cidade Ativa Online tem a playlist do programa Saúde Ativa e a playlist dos outros programas também. Então, a terapia artística possibilita que a pessoa se reconecte com as leis que são inerentes à sua natureza interior, mas que por algum momento, algum motivo ou por vários motivos foram esquecidas. E com isso ela vai trazendo um contato com a essência sanadora, né? Então, com a capacidade de autocura da pessoa e de cada um. Na terapia artística, se aprende muito a observar, a sentir e a pensar de uma forma mais consciente e diferente do que era antes. Então, a terapia artística antroposófica tira a pessoa do automático, que é um dos grandes problemas que nós temos hoje. Então, todo mundo faz a mesma coisa porque se convencionou fazer assim, mas ninguém se pergunta se realmente precisa ser feito desse jeito e se a coisa sendo feita do jeito que está sendo feita, se serve para ela também ou não, mas está sendo feito, então eu vou fazer também. E tirando a pessoa desse automatismo, e colocando ela no entusiasmo pela natureza,
pelo belo, pelo ritmo e pela harmonia, a pessoa então vai se sentindo inteira de novo, porque ela vai estar se reconectando consigo mesma. Bom, outra terapia é a euritmia terapêutica. E antes da gente entender o que é euritmia terapêutica, é bom a gente lembrar que tudo no nosso corpo e tudo ao nosso redor se movimenta. Então o nosso corpo está o tempo inteiro se movimentando. É o coração que está batendo, é sangue que está circulando pelas veias, pelas artérias, é o sistema digestivo que está contraindo e relaxando o tempo todo nos movimentos peristálticos. E se a gente fosse parar para escutar cada um desses sons o tempo todo, 24 horas por dia, a gente ia enlouquecer. A euritmia terapêutica, então, ela é a expressão dos movimentos corporais internos através dos movimentos realizados conscientemente pelo corpo, especialmente pelos braços. Mas assim, essa expressão é a expressão do som desses movimentos internos, sejam eles biológicos do nosso corpo ou sejam eles emocionais. Então veja, a euritmia transforma o som em movimento. A terapia artística pode transformar o som em desenho. Então é a representação dos sons. E os sons são ondas que são movimentos, etc, 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 etc. Nós já conversamos sobre as ondas no programa sobre cromoterapia. Então o movimento é usado dessa forma para o tratamento de diversas doenças posturais, neurológicas, musculares, além de auxiliar o ser, a pessoa, a expressar a sua individualidade no mundo. Por exemplo, uma pessoa que está ficando corcundinha, que anda com os ombros fechados, peito contraído, ela precisa fazer um movimento de abertura. E se a euritmia transforma sons em movimento, um som que dá a ideia de abertura é a letra A. Você fala A, você não fala O, porque O é O, não é A. Então, o movimento, mais ou menos o movimento da euritmia para trabalhar um pouco da abertura é a letra A. Certo? Agora, se a pessoa está no movimento contrário, onde está muito para fora e está precisando de um abraço acolhedor, é o movimento da letra O, que automaticamente leva a pessoa para dentro. Esses são exemplos bem simples, tá? Mas assim, existem todos os fonemas, existem ali a simbologia e existe a conexão com os movimentos internos. Existem vários relatos na internet, vocês podem buscar, de gente que sofreu com acidente vascular encefálico, ficou com a paralisia lateral. A medicina convencional já dizia que não tinha mais o que ser feito, e com a euritmia a pessoa foi retomando os movimentos e hoje não tem sequela nenhuma. É muito interessante buscar. Agora a gente vamos ver um vídeo agora da Associação Travessia, que abriga crianças com necessidades especiais, buscando recuperar a autoestima dessas crianças e recolocá-las na sociedade. Mas mais importante disso é que elas reconheçam o seu valor. Então a gente vai ver um videozinho de uma aula de euritmia dentro da terapia social, que é uma das terapias da antroposofia. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Se não vem aqui na frente, eu não vou. Douglas, aqui. Se não vem
Segurou na frente. Eu não vou. Se não vem na frente, eu não vou. Do lado. Nem no fundo, nem no fundo, nem no raso, nem no raso, nem na tona, nem na margem. E agora pro meio. Soltou, abriu, e mais uma vez. E agora? Sem rumo. Então vocês viram aí, né, o professor ensinando os movimentos, ensinando o limite, ensinando autovalorização para todas essas crianças e esses jovens que participam da Associação Travessia. A Associação Travessia, ela fica em São Paulo também, na cidade de São Paulo, se vocês quiserem conhecer, acho que é associaçãotravessia.com.br também consegue. A gente vai ver um outro vídeo para entender também que não é só uma questão de saúde, mas é também uma questão de expressão. E nesse próximo vídeo a gente vai ver um conjunto de artistas antroposóficos que vão transformar o som do violoncelo, eu acho que é isso, né? Aquele que é assim, é violoncelo? É, violoncelo. Deu um branco às vezes. Então vão transformar o som do violoncelo em pintura e dança. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Então, a antroposofia, ela traz pra gente a beleza de ser humano, a beleza de ter a capacidade de transformar a nossa vida e a vida daqueles que estão conosco e gerar então uma onda de transformação para todo mundo, de equilíbrio para todo mundo a partir da nossa transformação. Essa é uma pincelada do que realmente é a antroposofia, de tudo aquilo que a antroposofia traz e de como ela colabora com a naturologia nesse cuidado integral do ser humano, nesse cuidado integral da saúde que engloba aí tudo e todos os aspectos da nossa vida. Agora vamos para o nosso bate-papo de verdade, com os nossos comentários, com as nossas perguntas. Eu estou prontinha para responder o que vocês quiserem saber. Vamos lá. É claro, né? Desde que eu saiba, né? Muita calma nessa hora para variar a tecnologia. Chegou! A Neuza Fortunato diz: olá, boa noite. Boa noite, Neuza. Eu sei que você está sempre acompanhando a gente aqui. Um beijo enorme para você. Quando você tiver um tempo, dá um pulinho de matão aí pra cá, vem conhecer o espaço Bem Me Quero Naturologia, vai ser um prazer te receber.
Seu Sebastião José, eu também estou assistindo. Boa noite, Lu e Dri. Dri é a diretora, gente. Ela tá mandando um beijo, seu Sebastião. Um beijo enorme. Que bom que o senhor tá aí. Abraço enorme. Aí ele continua dizendo que ama a gente e que ama a todos. Seu Sebastião, nós também te amamos. Um beijo enorme pro senhor. Tô morrendo de saudade. Assim que possível a gente se vê. A Rita tá apareceu. Colocou lá, ai, linda, oi, linda. Ai, Rita, assim eu fico com vergonha. Espero que você esteja bem, meu amor. Um beijo enorme pra você. E a Luciana Ramos Luga. Eu adoro esse sobrenome dela, que Luga é um apelido, mas entra tão bem como se fosse um sobrenome de verdade, né? Oi, Lu! Parabéns, aprendendo muito com você. Lu, um beijo enorme, que bom que tá servindo, que os programas estão servindo para aprender. Esse é o intuito, né? O aprendizado faz toda a diferença na nossa vida. Beijo gigante para você, tô te esperando aqui também, viu? Mais alguém, galera? Mais ninguém, galera? Então, eu quero lembrar vocês da nossa super promoção, que é super mesmo. É uma sessão de massagem relaxante com óleo aromático específico em uma sinergia de óleos essenciais específicos para você com 50% de desconto. Exatamente isso, metade do valor da sessão da massagem aromática terapêutica. O que você precisa fazer? Correr em primeiro lugar, porque ela é válida até amanhã, então entre em contato pelos telefones 3014 4106 e 16 99794 4588. Esse telefone tem WhatsApp também, é comigo que você vai falar, então você precisa agendar, mas corre que esse agendamento só vai poder ser feito até amanhã, tá? Dia 17 de agosto de 2018. Próximo recadinho. A promoção para você se tornar um patrocinador do portal Cidade Ativa Online ainda está rolando. É importante você entrar em contato pelos telefones 999038834 do prefixo 11 e o prefixo 16 99316 6699. Super vale a pena. Nós ainda estamos na faixa dos mais de 135 mil amigos. Nossa, é mais. Gente, vai sendo assim até virar 136 mil, entendeu? O negócio é crescente. Então, vale super a pena pensar que você faz uma boa divulgação do teu negócio, faz uma boa divulgação do teu serviço. E vale a pena entrar em contato para saber como funciona e ter aí mais de 135 mil pessoas sabendo que você existe. Sobre a Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, que realiza tratamentos espirituais, esse final de semana tem atendimento em Cotia, na Estrada da Caputera, número 902. No sábado agora, dia 18, a partir das 9 horas. E aqui em Araraquara, na Rua Américo Daniele, número 507, no Parque das Laranjeiras, no dia 19, a partir das 8 horas da manhã. Então, se você tem alguém que esteja sofrendo com câncer, se você tem alguém que esteja sofrendo com alguma doença, que esteja desaganada, que ninguém mais consegue dar jeito, ou que esteja precisando aí renovar as energias, conhecer um lugar diferente, que tenha muita paz e que tenha muito amor, recomendo que leve até a Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz. Entrem em contato, se informem como funciona e, enfim, não deixem de conhecer. E no mais, não se esqueçam que tem o canal no YouTube, né, Portal Cidade Ativa Online, e lá você vai encontrar todos os programas que foram ao ar aqui no Facebook ao vivo, você encontra no YouTube também, tá lá. Então curta, compartilha, convida os amigos para fazer parte do grupo, convida os amigos para conhecer o portal Cidade Ativa Online. Não saia daí agora, porque seguindo aqui
o Saúde Ativa, a gente tem o programa Pontinho Gourmet, que sempre traz uma receitinha maravilhosa, bem da pontinha. E eu quero agradecer imensamente a sua companhia e a sua participação. E lembrar que eu te espero aqui na próxima quinta-feira, às 7 horas. Até lá!